Olá irmãos, aqui é o pastor Sérgio Barros, estamos aqui para gravar mais um vídeo devocional para você. Eu gostaria de falar para você que nós tivemos aqui uns dias sem postar nossos vídeos, mas nós estamos retornando, em nome de Jesus, com as nossas devocionais para abençoar a sua vida, para a gente compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Eu queria começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Como é que você tem se sentido? Você tem se sentido desanimado ou você tem se sentido renovado? Que Deus tem renovado as suas forças. Como você tem se sentido? A palavra do Senhor, ela nos diz lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 4, dos versículos 16 ao 18, o seguinte: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Nesse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo ele diz que não desanima, porque embora as aflições que nós vivemos no tempo presente, elas possam afetar o nosso corpo, ele entende que o espírito dele se renova a cada dia. E assim, irmãos, devemos ser nós. Apesar das dificuldades, apesar das coisas que tentam nos desanimar, nos parar, nós devemos renovar a nossa vida, nossas forças no Senhor. E se você prestar atenção, nessa passagem que nós acabamos de ler, existem dois verbos: corromper e renovar. E esses verbos estão no presente. Isso indica que esse processo ele não é um processo rápido e passageiro, mas é um processo contínuo e duradouro. Durante a nossa vida aqui na Terra, nós não podemos desanimar, porque nós devemos buscar a nossa força no Senhor. E na mesma proporção, irmãos, que o nosso corpo ele se enfraquece, o nosso espírito ele se fortalece. Enquanto o nosso corpo ele envelhece e caminha lentamente para a morte, que é natural para todos nós, o nosso espírito ele se fortalece e caminha assim pujante e forte em direção à vida eterna. Existe uma frase que um pastor proferiu, o pastor William Barclay, pastor e escritor, e ele disse o seguinte: os mesmos sofrimentos que podem debilitar o corpo do homem são os mesmos sofrimentos que fortalecem as fibras da nossa alma. Então, irmãos, os mesmos sentimentos que debilitam às vezes o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, devem ser os mesmos sentimentos que irão nos fortalecer, que irão nos trazer força, confiança no Senhor. Então, certa vez um pastor ele foi visitar um irmão, um servo de Deus, um homem fiel, no seu leito de morte. E aquele pastor, ao chegar no hospital, ele chegou e perguntou para aquele irmão: como é que você vai? E aquele irmão, deitado no seu leito, ele respondeu para o pastor: eu estou indo bem. A casa onde eu moro está desmoronando, ou seja, o meu corpo está sendo destruído pela doença. Mas eu já estou de malas prontas para me mudar para uma mansão, uma casa feita não por mãos humanas, para viver uma vida eterna no céu, na presença do Senhor. Olha só que coisa que renova a nossa força. Apesar das circunstâncias levarem esse irmão a estar extremamente desanimado, ele estava olhando no porvir, ele estava olhando além dessa vida. Ele estava pensando: olha só, embora o meu corpo físico esteja sendo destruído por causa dessa doença, eu estou me renovando a minha alegria a cada dia, porque eu sei que se eu perecer aqui, eu estarei eternamente na presença do Senhor. E é isso, irmãos, que renova as nossas forças. E é isso que tem que renovar as nossas energias. A passagem bíblica que a gente leu de 2 Coríntios 4, versículo 16 ao 18, existe lá um contraste que o apóstolo Paulo fala a respeito do presente doloroso, mas ele fala de um futuro glorioso no versículo 17.
E as aflições nessa vida, elas podem ser pesadas, constantes em nossas vidas. Mas nós temos que viver, irmãos, sob a perspectiva da eternidade. Quando nós olhamos o que a gente passa nessa vida, diante da perspectiva da vida eterna no Senhor, a gente vê que tudo que acontece conosco aqui é momentâneo e é passageiro, diante da glória que está por vir. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 18, ele fala assim: os sofrimentos do tempo presente não são comparados com as glórias por vir a ser revelada em nós. Então, irmãos, o sofrimento do tempo presente, toda a dificuldade que a gente passa nessa vida, não podem ser comparados à glória que está por vir. Quando nós formos nos encontrar com o Senhor, ou quando o Senhor voltar, e a palavra de Deus diz que se nós morremos aqui, nós iremos viver eternamente na presença do Senhor. Então isso tem que renovar as nossas forças, isso tem que ser motivo de alegria, de renovo constante em nossas vidas. Hoje você pode estar enfrentando dificuldades, tribulações, você pode estar desanimado pelas circunstâncias da sua vida, mas nós não podemos, irmãos, olhar apenas para hoje. Se a nossa esperança é apenas aqui nessa terra, a palavra de Deus diz que nós somos os mais infelizes. Então a nossa esperança, ela está no porvir. A nossa esperança está num futuro na presença do Senhor. E é essa alegria que tem que nos trazer ânimo, é essa esperança que tem que nos dar força para prosseguirmos e renovar as nossas forças para que nós possamos continuar trilhando a nossa caminhada. O apóstolo Paulo, ele fala de coisas visíveis e temporais e coisas invisíveis e eternas. E essa é uma realidade. Nós vivemos aqui nessa vida e passamos por circunstâncias de coisas que nós podemos ver, que os nossos olhos veem e que são temporais, mas que nós iremos viver uma vida eterna na presença do Senhor. E isso, irmãos, não é visível aos nossos olhos. Quando nós olhamos apenas as circunstâncias ao nosso redor, nós desanimamos, nós podemos enfraquecer, nós podemos nos entristecer, mas quando nós olhamos para a promessa que a palavra do Senhor nos faz, nós devemos nos encher de alegria e de esperança e termos as nossas forças renovadas. Então essa é a nossa esperança, que nós não vivemos pelo que nós vemos, mas pela fé e na certeza de que nós não pertencemos a esse mundo e de que uma cidade celestial nos aguarda e que um dia nós iremos estar desfrutando da presença do Senhor. Então, irmãos, que nós não venhamos a desanimar diante das circunstâncias, nós possamos renovar as nossas forças no Senhor, que nós possamos buscar em Deus o renovo para vivermos uma vida abundante. Em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 37, o apóstolo Paulo diz o seguinte: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E essa deve ser a nossa certeza. Nós devemos buscar no Senhor, em Cristo Jesus, o renovo diário para vivermos uma vida abundante na presença dEle. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus possa te encher da presença dEle e que você possa ter a sua vida renovada todos os dias. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau e fiquem com Deus.